Sétimo ano, beleza? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tô de boa? Quase começando a chover já. Tudo indica que vai chover aí de agora para tarde. Aí, ó, legal. Estamos aí em 18 na sala hoje. Deveríamos estarmos em mais, né? Mas vocês estão aqui, vamos lá. Na aula passada, pessoal, nós falamos sobre as figuras geométricas espaciais, né? Aí nós fizemos aquele mapinha mental aqui bem bacana, né? Nas figuras geométricas espaciais, você pode classificar ela como não poliedro e poliedro. Se classificar em não poliedro, acabou. Se classificar em poliedro, beleza. De poliedro, você pode classificar ela em outras duas situações, que é prisma ou pirâmide. Lembrando que pirâmide ela vai ter uma base e todas as outras faces triangulares. E um prisma, ele vai ter duas bases iguais, né, e paralelas. Beleza. E ainda, tanto prisma quanto pirâmide, nós podemos classificá-las em retos ou oblíquos. Certo? Tranquilo até aí? Aquele mapinha mental que nós fizemos aqui ajuda muito, tá? E aí, dentro disso, nós começamos a falar sobre vértice, aresta e faces, né? Vértice, aresta e faces. Beleza. Ali na página 111, tá? Lá na página 111, nós já iniciamos a correção aquele dia, então vamos lá. Número 5. A união de uma pirâmide e de um prisma de bases iguais resulta em outra figura geométrica espacial, conforme desenhado abaixo. Qual a quantidade de faces, aresta e vértice da pirâmide? Naquele caso ali, daquela pirâmide, quantas faces vocês encontraram? Pessoal, se vocês acharem que dá para abrir o microfone, tá? Pode abrir, tá? Desde que você não esteja com barulho externo, não sei se eu já comentei com vocês ou não, mas se você não tiver com nenhum barulho externo, nenhum ruído aí, tá? Você pode abrir o seu microfone sim. Vai ficar mais fácil para você responder. Mas tem que tomar cuidado, que às vezes está mexendo na folha, vai ficar aquele barulho e vai atrapalhar os outros. Então tem que ser... Você tem que estar em total silêncio aí, tá? Se vocês quiserem abrir, pode abrir sem problema. Começar barulho, aí eu já vou mandar desligar e daí depois já deixa desligado já. Você que tem que saber se está tendo barulho ou não. Vamos lá. Isso mesmo. Então, na número 5, na letra A... Número 5, a letra A, naquela primeira bolinha lá, aquele quadradinho, nós vamos ter, então, 7 faces. Beleza. Quantas arestas? Doze arestas, muito bem. Só tá o João e o Vitão aí? Cadê o restante? 12 arestas. E quantos vértices? 7 vértices. 7, Fábio, cuidado. 7 vértices. Beleza. No segundo quadradinho ali, nós temos lá, do prisma, quantas faces? 8, perfeito. Ó, o que eu vou começar a fazer agora, ó. E vocês podem fazer também.
8F. Nós vamos chamar a face de F agora, tá? Depois, quantas arestas? 18, muito bem. Opa, não vamos escrever mais a palavra não. Agora nós vamos colocar só a inicial. 18 arestas. E quantos vértices? Muito bem. 12 vértices. E aí, depois, a pergunta é: da figura geométrica espacial resultante dessa união, quando juntou os dois ali, quantas faces nós passamos a ter? 15, 14. Quem dá mais, quem dá menos? 14. Então, agora vocês vão pensar o seguinte aqui comigo, tá? Quantas faces tem a pirâmide, que é a parte que está em cima? Eu estou tentando pensar alguma coisa aqui, mas não estou conseguindo encontrar. Mas beleza, vamos lá. Quantas faces tem a pirâmide, que é o que vai em cima? 7. Beleza. E quantas faces tem o outro? 8, né? Se você somar os dois, vai dar quanto? 15. Só que você pode fazer isso? Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone, pode abrir, tá? Você não pode simplesmente somar, tá? Você não pode simplesmente somar, porque vai acontecer de uma face encostar na outra. Só que quando você encosta uma face na outra, eu vi aí que alguns deram como resposta 14. Pensou assim, vai ter uma face encostando na outra, então eu vou tirar uma. Mas na verdade você tem que tirar duas. Você tem que tirar a face de baixo da pirâmide, ou seja, a base dela, tá? Você tem que tirar a base dessa pirâmide e a base do prisma, que é os dois, onde os dois se encontram. Um anula com o outro, tá? Então, no caso, nós vamos ter 13 faces. Agora, quantas arestas nós vamos ter? Trinta? Alguém mais, alguém menos? Depois dessa análise que nós fizemos das faces, analise aí para as arestas agora. Será que você pode simplesmente somar? Página 111, ô Isadora. Depois da análise que nós fizemos para as faces, será que para a aresta eu posso simplesmente somar 12 com 18? Acho que não, né? Faz uma análise aí para ver quanto vocês acham que dá. Doze? Ó, Gabi, você que falou 12, tá? Não tem como ser 12, por quê? Porque de fato você está juntando uma outra figura naquela ali, né?
Você está juntando uma outra figura naquela ali. Então, não tem como ser 12. Só manteria 12 se fosse a mesma figura em cima dela mesma. Daí só é como se fosse um prolongamento dela. Mas como é outra figura, então vai mudar. 28, 15, 18, 28, 24. Tô lendo as respostas de vocês aí. Eu vou falar aqui para vocês. 2 pessoas acertaram das respostas que vocês mandaram aí. 2 pessoas acertou. Agora vamos por eliminação. Vamos fazer um suspense. Vamos primeiro eliminar a resposta 12. 12 não é. 18 também não é. 30 também não é. 28 também não é. A resposta correta ali, pessoal, é 24, tá? 24. Quem falou 24? Aí, o João. Enfim, o pessoal que falou 24, tá? A Lívia aí, no caso, é a Camila. Só me recordem, a Lívia é a Camila? Sim, tá. Aí, só o pessoal que falou 24 aí, depois o Vitão, o Bilha também, e os demais que falaram 24, é que o meu chat já subiu e aí eu não consigo ver quem que é. Se quiser abrir o microfone para falar o que pensou, eu queria muito, muito que alguém fizesse isso. Abra o microfone e fala, ou digite aqui o que pensou. É que abrir o microfone e falar fica mais fácil, né? Então, se alguém quiser, por favor. Beleza, beleza. Contando também dá. Isso, contando dá também. Tá? Mas ali, ó, o que vocês vão ter que imaginar ali é o seguinte. O prisma que nós temos, que é a figura que vai embaixo, tá? Vou só fazer um esboço da figura aqui. É muito difícil desenhar isso, tá? Nós sabemos que ele é de base o quê? Quantos lados é a base desse prisma? Isso, é um prisma de base hexagonal. Então, nós sabemos que na base, ele vai ter 6 arestas na base. Subindo, ele vai ter mais 6 arestas. E aqui em cima, ele tem mais 6 arestas. O detalhe, pessoal, é que quando você coloca aquela outra figura aqui em cima, tá? Quando você coloca aquela outra figura aqui em cima, você perde essas 6 arestas daqui, ó, de cima. Mas você passa a ter as arestas de quem? Da pirâmide. E aí, quantas arestas tem a pirâmide? A pirâmide tem quantas arestas? 12. Ela tem 12.
Eu digo, você perde essas 6 porque a pirâmide encaixou. Mas daí essas 6 aqui, na verdade, elas vão continuar daí porque a pirâmide veio aqui em cima, né? Então daí você passa a ter 6 da base, ó, essas 6 aqui da base e essas outras 6 que sobem aqui, ó. Então, ó, 6, 12, 18, 24, tá? Então, 24 arestas. E por último, quantos vértices nós temos ali? Tudududum. 13, 12? Não, ou é 13 ou é 12. Tudududum. É isso aí, pessoal, 13, tá? Por quê? É os 12 que nós temos do prisma e esse daqui da pirâmide. Então aqui 13 vértices. Tudududum. Vamos lá, continuando. Prova de eliminação. É igual aqueles jogos na TV lá que tem esse negócio, né? Vamos lá. A figura geométrica espacial obtida nessa união é um poliedro? Sim, é um poliedro. Por que que é um poliedro? Isadora, cadê você? Isadora não tá falando nada hoje. Por que que é um poliedro? Acordei agora. Isso, porque não apresenta nenhuma parte curva e é formado por polígonos. Isso, porque as suas faces são todas planas, ou seja, suas faces são polígonos. Isso, show de bola. Legal, legal. Beleza, vamos lá. Vamos só rapidinho essa letra C. A quantidade de faces, arestas e vértices da figura obtida é respectivamente igual à soma das quantidades de faces da aresta, vértice, faces, aresta e vértice do prisma e da pirâmide? É igual? É simplesmente nós pegarmos, somarmos aqui para ter o outro? Não, né? Não, perfeito. Isso, perfeito. Olha lá. Número 6 agora. Já fizeram essa página 112 ou não? Não lembro. Então vai lá, Fazenda 112 aí. Fazendo então, vai. Fazendo rapidinho.
Página 112. Página 112. Aqui está começando a trovejar. Ia! Só um pouquinho, tem gente terminando ainda, a gente já corrige. Só um pouquinho, já explico, João. Rapaz, deu um trovão agora, chega, mexeu a casa. O meu também tá na tomada. Pessoal, quem tinha me perguntado da 7 aqui, o João, né? João, presta atenção ali, ó. Em cada item são representadas 3 vistas de um poliedro. Classifique cada poliedro em prisma ou pirâmide e determine a quantidade de face, vértice, aresta de cada um deles. Dá uma olhada ali, ó. Na letra A, aquilo ali tudo é um poliedro. Nós não sabemos se é prisma ou pirâmide, ele é um poliedro.
Aí ele coloca ali para nós. Na primeira situação aqui, ó, aqui você está olhando ele de cima, a vista superior. Depois você tem a vista frontal e depois a vista lateral. Então isso daí é um prisma ou uma pirâmide? Ah, então manda ver agora. Tá chovendo na casa, Vitão? Põe umas coisas aí nas goteiras. Tá chovendo na casa? É doido? Tô brincando. Não, pessoal, tava vendo um vídeo ali do cara soltando. Fala, Daniel, pode falar. Aqui também, aqui começou a chover também. Tá vendo um vídeo do cara soltando um busca-pé ali? Ai, meu Deus, o barulho era daqui. Saudade das festa de São João, festa junina, soltar uns busca-pé e umas bombas. Era eu que tava colocando o som ali. Não, era eu aqui. Logo cedo, né? Ah, Maria. Aí em São Carlos está chovendo? Garoou já, mas agora não tá. Coitado. Coitado do bichinho. É, quando começa a chover, dispensa, né, João? Meu pai voltou de férias hoje, cara. Meu pai estava de férias, voltou a trabalhar hoje.
Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Já receberam esse áudio no WhatsApp? Já ouviram? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui já... Aqui tá chovendo e repangalejando. Aqui já choveu e relampagou. Já ouviram esses? Aqui tá chovendo e repangalejando. Aqui já choveu e repangalejou. Vamos lá, vamos finalizar então a correção? Pode? Vamos lá. Página 112, então. Vamos lá. A seguir estão representados um prisma reto e outro oblíquo, uma pirâmide reta e outra oblíqua. Ligue cada um destes poliedros à ficha correspondente. O primeiro é prisma ou pirâmide? É um prisma e que nesse caso ali vai ser um prisma o quê? Prisma reto, perfeito. Vai ligar com o azul, né? Vai ligar com a fichinha azul. Beleza, perfeito. No segundo, é uma pirâmide de fato oblíqua, né? Tá meio assim, né? Então vai ligar com o vermelho. Muito bem. Pirâmide oblíqua vai ligar com o vermelho. Na terceira, nós temos uma pirâmide reta. Muito bem. Pirâmide reta, que vai ligar com a fichinha verde. Ótimo. E por último, nós temos um prisma oblíquo, né? Esse aqui foi bem tranquilo, esse exercício, né? Foi tranquilo. Ok. Agora responda as seguintes questões. Qual o formato das faces laterais do prisma reto e do prisma oblíquo? Qual que é o formato das faces laterais do prisma reto? As faces laterais, tá? Não as bases, as laterais dele. É que formato? Isso, retângulo, formato retangular. Então, escrever aqui o exercício número 6, a letra A. Retângulo. Retângulo. Formato de retângulo. E do prisma oblíquo. Agora eu quero ver. Não, pirâmide, João, pelo amor de Deus. Se é prisma, tem todas as faces como polígono. Não tem como uma face ser uma pirâmide. Essa é a única resposta que não pode existir ali. Tá? Nesse caso, ó, nós estamos falando das faces laterais, tá, pessoal? Nós estamos falando das faces laterais. Como ele é oblíquo, ó o jeito que ficou, ó. Quando ele é reto, tá assim, não tá, ó? Imagina que tá assim, não tá? Vou fazer isso aqui mais bonito também, que, pelo amor de Deus, né? Quando ele é um prisma reto, tá assim a face, não tá, ó? Não é isso? Depois, você vem, você pisa aqui, ó, nesse cantinho. Você pisa nesse cantinho aqui, ó, e entorta ele para cá. Ele vai ficar assim, ó. Né? Claro aqui que eu exagerei, pisei muito forte, mas você vai entortar e vai ficar assim, não vai? Isso aqui não é um retângulo mais.
E, Fábio, você falou losango, né? Ó, isso daqui é um losango. Só que não é. Ó, já vamos corrigir uma coisa aí. Não é losangulo, é losango. Losango, tá? Losango, beleza? Enfim, voltando aqui. Nós temos um retângulo e depois nós temos essa figura. Nós temos nome para essa figura, tá? Que é o paralelogramo. Perfeito, Jordana. Só que a resposta aqui, nós podemos colocar que pode ser um quadrilátero qualquer, tá? Ó, quadrilátero qualquer, tá? Então, o primeiro é o retângulo e depois é um quadrilátero qualquer. Beleza. Letra B. Qual é o formato das faces laterais da pirâmide reta e da pirâmide oblíqua? Quais são? Isso. São formatos triangulares, né? Formato triangular. Beleza. Mas se você prestar atenção na pirâmide reta, você consegue falar qual triângulo é aquele ali. Nossa, tá vindo aquele cheiro de quando chove e vem aquele cheiro de poeira assim? Hum. Isso, Isadora, muito bem. Para a pirâmide reta, é o triângulo isósceles, perfeito. E para oblíqua, é um triângulo qualquer, tá? Naquele caso ali, a gente consegue ver que ele é escaleno, né? Mas vamos deixar como um triângulo qualquer. Mas é isso mesmo, para a primeira é um triângulo isósceles, isso que era importante. Lembrando, então, qual é o nome dado para um triângulo que tem os três lados iguais? Os três lados iguais, equilátero. Muito bem. Os três lados diferentes. Escaleno. Perfeito. Os três lados iguais, equilátero. Os três lados diferentes, escaleno. E dois lados iguais, isósceles. Então, na letra B, nós vamos ter triângulo, triângulo isósceles e triângulo, triângulo qualquer. Ah, o Bilha já mandou ali, ó, um triângulo ali. Aí sim, Bilha. Você é o cara, hein, velho? Vamos lá. Número 7. Em cada item estão representadas três vistas de um poliedro. Classifique cada poliedro em prisma ou pirâmide, determine a quantidade de faces, vértices e de arestas que ele tem. Na letra A, é um prisma ou é uma pirâmide isso daí? Pirâmide, muito bem. Pirâmide. Agora,
Quantidade de faces, arestas e vértices. Quantas faces tem? Se ela é uma pirâmide de base quadrada, ela vai ter 5 faces. Perfeito. Quantas arestas ela vai ter? 8 arestas. 4 da base e 4 que sobe, né? Então, 8 arestas. E quantos vértices? Vértices 5. Deixa eu dar uma dica para vocês já, tá? Talvez alguém já tenha percebido isso. Mas quando você tiver uma pirâmide, a quantidade de vértices dela, tá? Basta você contar quantos vértices tem a base e somar mais um, certo? Por quê? A pirâmide ela tem a base e depois ela só tem mais um vértice, que é aquele lá de cima, onde todos vão se encontrar, né? Onde todas as arestas vão se encontrar. Então, basta você contar quantos tem na base, tá? E aí, você soma mais um, que é o vértice de cima, tá? Beleza. E a letra B? E a letra B? Prisma ou pirâmide? Prisma. Muito bem. Agora, faces, arestas e vértices. Quantas faces nós vamos ter ali? Muito bem. 7. Isso, é 7. Por quê? Você tem a base 5. Então, a base é uma. Daí, dessas 5, vai subir 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais. E mais uma de cima, tá? Então, vão ser 7 faces. Quantas arestas? 15, muito bem. E quantos vértices? 10, perfeito. Um artesão cortou em 2 partes um pedaço de madeira em forma de prisma reto de base hexagonal, como indicado nas imagens. Quantas faces, vértices e arestas tem a figura geométrica espacial que lembra a peça original antes do corte? Ou seja, a peça original antes do corte que ele fala é essa daqui, ó. Quantas faces, arestas e vértices tem essa peça? Vamos lá, pessoal. Número 8. Número 8, a letra A, a peça original. Face, aresta e vértice. Face, nós vamos ter... Será que é 7 faces? Ele tem uma base hexagonal,
Ele tem base hexagonal. Isso. Serão 8. Você tem um hexágono ali na sua base. De cada lado vai subir 1, então vai subir 6. 7 com a sua base de baixo, 8 com a base de cima. Tá? Então, face 8. Jordana, nessa figura original, nós temos que pensar ela sem aquele corte, tá? É pensar ela o prisma inteiro mesmo, sem o corte, tá? Eu imaginei que pela sua resposta, você considerou aquele corte ali, mas no momento não. Quantas arestas nós vamos ter? Dezoito. 18 arestas. E quantos vértices? 12 vértices. Agora a letra B. A letra B ele pergunta: na peça 1, se nós olharmos ali para a peça 1 agora você tem que contar mesmo, tá? Agora na peça 1 você tem que contar porque ela não tem padrão nenhum, essa peça foi cortada, né? Agora você tem que contar. Vai lá então, para a peça 1 e depois para a peça 2 aí. Vou escolher um para responder agora, hein? Vamos ver aqui quem que eu vou pegar. Bilha. Bilha vai responder a quantidade de faces da peça. Não tem problema se errar, não, tá? Pode ficar tranquilo, gente. Agora é a hora. Beleza. Quanto dá, Bilha? Pera aí que vou somar aqui. Isso, conta aí. Os outros já fiquem A ligados. peça 1? Vou pegar aleatório agora, hein? A peça 1? A peça 1. Beleza. A face tem 7? Na peça 1? Ó, vamos lá, vamos analisar aqui agora, Bilha, ó. A base embaixo, 1, certo? Certo. Em cima, 2. Sim. Aí você tem lá atrás uma que sobe inteira, 3. Aham. Aí você tem uma do ladinho aqui, 4. Do Aham. outro lado, 5. Aí você tem aqueles triângulos ali na frente, assim, aquelas faces triangulares. Sim. 6, 7, certo? Tem mais um? E Aham. depois desse cortão ali, essa que nós estamos vendo de cara, então vai dar 8. 8. Vamos lá. Vou pegar um aleatório agora para responder a quantidade de arestas da letra B. Deixa eu ver aqui. Bilha. Nossa, beleza. Não, tô brincando, velho. Tô brincando. Tô brincando. Deixa eu pegar aqui, vamos ver. A Clara. Vamos lá, Clara. Vamos lá. Sua vez agora. Sem medo de errar, não tem problema não.
16 arestas? Vamos ver. Muito bem, 16 arestas. Alguém chegou em resposta diferente? Murilo, quantidade de vértices. Murilão, vamos lá, quantidade de vértices. Murilo, cadê você? 2 vértices? Não, da figura 1 ainda, ó. Da peça 1. Quantidade de vértices da peça 1. Quantos? Muito bem, 10. Perfeito. Agora, João Pedro. João Pedro Prates. Na peça 2, quantidade de faces. Peraí, quanto deu a vértice? 10? 10. Ah, tá. Tá aqui no quadro, ó. João Pedro Prates. Quantidade de faces da peça 2. João Pedro. O professor faz meio que uma chamada, tipo assim, ó. Lucas Pérez tá aí? Eu É Luana. sei, Ah, Bíblia. você fez, né? Eu sei, mas É eu tô verdade. perguntando aleatório assim por causa disso mesmo. Eu tô desconfiado de algumas coisas já. Aham. João Pedro. Não, 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 Emanuele. Não. Uh-uh. Não precisa, não. Não precisa porque quando nós estamos em sala, vocês ficam ligando um para o outro. Ó, você tem aula hoje, 7h30, você tem que estar na escola? Não. Não, não, e nem quero saber também. O legal é que todas as pessoas, tipo assim, todas as lives têm as mesmas pessoas. Vamos lá, então. Vamos lá. Sim, eu vou É, escolher. professor, todas as lives têm as mesmas pessoas. Vamos escolher outro, então. Pessoal,
Às vezes vocês entram com o nome, no caso vocês entram com o nome de outro, e aí eu acabo esquecendo. É Ana Carolina, né? Ana Carolina, tá por aí? Quer responder a quantidade de faces? Ana Carolina? Quem que é que tá com o nome de Lara Macedo mesmo? Eu acho que é a Luana. Luana, isso. Luana, tá por aí? Sim. Que bom que você respondeu, Luana. Não, mas o Murilo, ali não é questão de medo de responder, não, cara. Ali não é questão de medo de responder, não. Vocês sabem tanto quanto eu o que é que aconteceu, né? Não é medo de responder. Não é medo de responder. Eu falei, fui bem claro. Se errar, não tem problema. Essa é a hora de errar. Estou aqui para explicar. Então, vocês sabem o porquê que não estão respondendo. Isso aí, pronto, já acabou. Acabou meu dia. Acabou meu dia. Vamos lá, ô Luana, fala para mim a quantidade de faces da figura 2. Muito bem, 5 faces. Roberta? Quantidade de arestas, Roberto? Muito bem, 9 arestas. Gui, tá por aí? Quantidade de vértices dessa peça 2. Muito bem, 6. O bom, pessoal, é que isso daqui, vocês estão vendo ali no cantinho superior, né? Fala para mim o que está escrito ali no cantinho superior dessa aula nossa. Gravando. Gravando. E gravando vocês todos aqui, ó. Vocês, acho que eu apontei para o lado errado, tem que apontar para cá, né? É gravando. E Sim. dessas 20 pessoas que estão aqui, vocês estão interagindo, vocês sabem o que está acontecendo. Então,
como se diz, vocês estão de prova, né? Vamos lá, página 113. Número 9. Das planificações apresentadas, apenas uma não se refere a um cubo, cujas cores das faces estão dispostas nas mesmas posições. Isso, é só 9. Dispostas nas mesmas posições. Assinale com um X essa planificação. Pessoal, quando ele fala dispostas na... não se refere a um cubo cujas cores das faces estão dispostas nas mesmas posições. Qual dessas vocês marcaram? Eita, teve várias respostas aí. Mas a resposta correta é a letra B, tá? É a letra B. Essa daqui, ó. Aqui de baixo, ó. B. Ah, outro detalhe, tá? Deixa eu falar outra coisa. Professor, mas eu não tenho microfone. A Clara respondeu por microfone quando eu perguntei para ela. O que ela usou para responder? Ela usou o chat, tem o chat. Então, tem duas maneiras aí, tá? Beleza, então essa daí é a letra B. Então, João, tranquilo, o seu microfone não pega, mas você está sempre falando aqui através do chat. Imagina que legal eu vim aqui. Pessoal, vai fazendo aí e ó, tchum. E deixo vocês aqui. Página 114. Relação entre a quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro, tá? Pessoal, agora nós vamos ter essas relações para nós... Pode falar, Jordana, pode falar. Dez horas. Agora nós vamos ver essa relação entre a quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro, tá? É o seguinte, nós temos uma relaçãozinha que eu falei para vocês que chama a relação de Euler, né? Que a partir de quantidade de faces ou arestas, a gente consegue determinar a quantidade de vértices e assim por diante. Se ele te der duas, você consegue determinar o terceiro, mesmo que você não tenha a figura para contar. E isso que é o interessante, porque nem sempre você vai ter a figura. E muitas vezes você tem a figura, mas você não consegue contar pelo jeito que ela está desenhada, tá? Então, nós temos uma relaçãozinha que vai estabelecer tudo isso para nós, tá? Então, vamos começar ali, ó. Lá na página 114. Já eu vou explicar. Começou um touro? O que é um touro, Billy?
É um toró, eu sei que você quis dizer. Toró de chuva, né? A professora de Camila pediu aos alunos que construíssem um quadro com a quantidade de vértices, faces e arestas dos poliedros. Então, nós temos ali os poliedros, né? O primeiro é um prisma reto, o segundo um prisma oblíquo, uma pirâmide reta e, por fim, um poliedro, né? Observe o quadro construído por Camila. Podemos perceber que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2, tá? É só uma relação que eles conseguiram perceber aqui. Enfim, através dessa relação, tá? Agora que é o interessante, tá? Essa relação foram trabalhando e pegando quantidade, somando sempre a quantidade de vértices mais arestas, dá a quantidade de... Mentira, desculpa, a quantidade de vértices mais face, sempre vai dar a quantidade de arestas mais 2. Sempre. Pode pegar qualquer poliedro e fazer isso que vai dar. Pega o poliedro ali do exercício número 8, lá a letra A, tá? Pega lá. Quantos vértices nós tínhamos naquele poliedro? 12 vértices. Quantas faces nós tínhamos? Faces nós tínhamos 8. Se somar esses dois, vai dar quanto? 12 mais 8. Vai dar 20, não é? E essa relação fala pra gente o quê? Que se somar vértice mais face, vai dar a quantidade de arestas mais 2. A quantidade de arestas que nós temos ali não é 18? 18 mais 2 também vai dar 20, tá? Então, isso é interessante, que a partir de dois elementos do poliedro, ou vértice e face, nós temos aresta, ou vértice e aresta, nós temos face, e assim por diante, tá? Isso funciona para todo poliedro, professor? Todo, tá? Vai funcionar para todo poliedro, tá? Ok? Então, vamos lá. É interessante vocês anotarem isso. Vitão, isso é uma relação que foi percebida ao longo dos anos, trabalhando com poliedro. Aí vem esse cara aí, ó, chamado Euler. Então, ó, relação de Euler. Tá? Relação de Euler é essa relação que fala isso para nós. E a relação de Euler, no caso, fala que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual a arestas mais 2. O que foi que nós fizemos na anterior ali? Nós pegamos aquele prisma, olha só, nós pegamos aquele prisma que tinha de vértice, deixa eu voltar aqui, pegar ele novamente, 12 vértices, ó, nós pegamos um prisma de 12 vértices, mais ele tinha 8 faces é igual a quantidade de arestas mais 2. Quantas arestas ele tinha? 18 arestas mais 2. Agora, analisa comigo essa igualdade aqui, tá? 12 mais 8 é igual a 18 mais 2? Sim, é igual. Por quê? Porque desse lado vai dar 20 igual a 20. Tá? 20 igual a 20. Se der diferente, você fez alguma coisa errada. Quer ver um exemplo bacana? Quer ver um exemplo bacana? Então, nós temos aqui, ó, que V mais F é igual a aresta mais 2. Isso vai funcionar para todo poliedro, tá? Presta atenção.
Se eu falar para você que você tem um poliedro com 20 vértices e 7 faces, eu consigo descobrir a quantidade de arestas desse poliedro? Isso mesmo. É isso mesmo, Isadora. É essa a ideia para utilizar essa relação de Euler. Tá? A ideia para utilizar essa relação de Euler é essa. Por quê? Porque eu sei agora que aqui vai dar 27. Então, quanto tem que ser o meu A mais 2 para dar 27? Tem que ser 25 mais 2, que vai ficar 27 igual a 27. Tá? Isso mesmo. É para anotar mesmo. Tá? É para anotar mesmo. Então, ó, presta atenção. Muito louco, muito louco. Presta atenção aqui. Professor, isso daqui vale só para determinar a quantidade de arestas? Não. Eu posso, com essa relação aqui, ó, essa relação aqui, eu posso determinar a quantidade de vértices, por exemplo. Tá? Como, professor? Aí, pessoal, aí é o seguinte. Isso daqui é que nem uma receitinha de bolo, tá? Que nem uma receitinha de bolo. Você vai fazer um bolo, você precisa, no seu bolo, de vinagre, de farinha e de azeitona. Mais 2, tá? Você precisa desses ingredientes para fazer o bolo. Vinagre, farinha e azeitona. Azeitona pra você não dá muito certo, né, não? Dá não, para mim não. Mas ó que bolo top, que vai vinagre, farinha e azeitona. Melhor, né? Vamos falar com uma salada, né? Ou seja, você tem o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você tem uma receita. Você tem uma receita, né? Entenda o seguinte: se você coloca, digamos, você pega uma caneca dessa daqui, ó. Você pega uma caneca dessa, você coloca de leite até aqui em cima, por exemplo, tá? Digamos que você colocando, agora presta atenção agora, sem comentários, por favor, só prestem atenção. Você colocou de leite até aqui em cima nessa caneca, tá? Você colocou de leite até aqui em cima. Você coloca 2 colheres de chocolate. Tá. Se você encheu ela, você colocou 2 colheres de chocolate. Agora respondam para mim. Se você colocar meia caneca, o ideal é você colocar o quê? 1 colher. Então você vai nessa mesma proporção, tá? Você vai nessa mesma proporção. Professor, mas por que você está dizendo isso? O que tem a ver aqui? Tem a ver que nós não temos 3 ingredientes? Nós não temos 3 ingredientes ali? O exercício sempre vai te dar 2 ingredientes, porque esse 2 aqui é fixo. Ele é fixo. Isso aqui está aqui e não sai daqui. Mas desses 3 ingredientes, o exercício sempre vai te dar 2, e aí você consegue determinar o terceiro, que é o que aconteceu aqui. Quais 2 ele nos deu nessa? Ele nos deu vértice e face. E eu consegui determinar quem? A aresta. Vamos pegar um exemplo agora para determinar o vértice. Nós temos lá a relação vértice mais face é igual a aresta mais 2. Eu não sei a quantidade de vértices. Só que eu sei que esse polígono, esse poliedro meu, ele tem 15 faces e a aresta, ele tem 20.
Vale para o poliedro isso, então vale para pirâmide e prisma, tá? Agora, fala para mim aqui. Quantos vão ser os vértices aqui? Olha lá, ele me deu face e me deu aresta. Quanto que vai ser o vértice? Pensa aí, pensa aí. Não é 13. Não. Ó, presta atenção comigo. Quanto que eu tenho desse lado da igualdade? Eu não tenho 22 desse lado? Eu tenho 22. Então eu preciso ter 22 desse lado. Só que eu já tenho quanto? 15. Então 15 mais quantos vértices que vai dar esses 22 aqui? 35? Não. Tá confundindo, tá confundindo. Ó, na dúvida faça isso daqui, ó. Coloca aqui, ó, o 15 igual a 22. Quanto que eu tenho que somar aqui com 15 para dar 22? 7. Isso mesmo. Não é para você somar tudo. Não é para você somar tudo. Você tem uma igualdade aqui, ó. E quando você tem uma igualdade, esse lado, esse primeiro lado, tem que ser igual ao segundo lado. Eu quero que vocês pensem isso como uma balança, tá? Como uma balança. Desse lado aqui eu tô com 22, ela tá aqui, ó, na altura do meu olho. Se eu colocar 8 aqui, ó, se eu colocar 8 aqui, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 23. E 23 não é igual a 22. Aí essa minha balança vai estar assim, ó. Por quê? Porque esse lado está mais pesado. E eu quero essa balança em equilíbrio. Eu quero essa balança em equilíbrio. Então, para que ela fique em equilíbrio, aqui tem que ser quanto? Tem que ser 7, tá? Temos que pensar sempre no equilíbrio. Por quê? Porque agora, ó, 7 mais 15, 22 igual a 22. Vamos pegar, ó, nós fizemos uma salada onde faltava azeitona, fizemos uma salada onde faltou o vinagre, agora vamos fazer uma salada onde falta a farinha, tá? Então vamos lá, nós temos a relação que é V mais F igual a mais 2. Nós temos aqui então de vértices, por exemplo, 12 vértices mais F igual a quantidade de arestas, vamos colocar que é 18, 18 não, aí nós já fizemos isso. A quantidade de arestas, vamos colocar que é 24 mais 2. Olha lá. Quanto de farinha eu vou precisar? Quantas faces eu tenho, na verdade, nesse poliedro aqui, sabendo que ele tem 12 vértices e 24 arestas? Ó, cuidado, que é o seguinte.
eu não tenho que ter uma soma igual à quantidade de arestas. Eu tenho que ter uma soma igual à quantidade de arestas mais 2. Pessoal, eu estou dizendo para vocês, não é difícil. Só prestem atenção. Eu tenho que ter uma quantidade, eu tenho que ter uma soma aqui que é igual à quantidade de arestas mais 2. Não é só igual à quantidade de arestas. Se fosse só igual à quantidade de arestas, aí sim aqui teria que ser 12. Para dar 24. 12 mais 2, 24. Só que, ó, é 24 mais 2. Esse 2 faz parte, tá? Esse 2 faz parte. Então, nós temos aqui que 12 mais F, que eu não sei quanto que é, vai ser igual a quanto? 24 mais 2, 26. Ué, quanto que tem que ser, então, a quantidade de faces? 12 mais 14 igual a 26. Nós vamos ter, então, 26 igual a 26. Tá? Beleza? Não é difícil. Nós vamos fazer mais exercícios desse. Podem ficar tranquilos, nós vamos fazer mais, tá? Mas então tenha isso daqui em mente, ó. Esse vídeo eu vou disponibilizar ele para vocês, porque amanhã é dia que nós temos uma aula, né? Não é? E aí o dia que tem uma aula eu mando atividade, não é mesmo? Eu mando coisa para vocês fazerem, não é? Então amanhã eu vou mandar uma listinha com essa receitinha aqui para vocês trabalharem em cima. Então aqui, ó, você tem um exemplo de cada um. Faltando aresta, faltando vértice e faltando face. Vocês voltem a assistir esse vídeo amanhã. Não precisa imprimir não, é essas para fazer no caderno que eu venho mandando aí, tá? Beleza? Então vamos ali, ó, na página 115. Ah, só um detalhe, tá? Só um detalhe. Os números que eu utilizei aqui não quer dizer que exista poliedros com esses valores. Eu joguei, pode imprimir sem problema. Não quer dizer que exista um poliedro com esses valores aqui. Eu joguei valores aleatórios, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem como usar essa receitinha aqui, essa formulinha. Isso, pode ser, Gabi. Pode ser. Pode sim, Lucas. Mas vamos lá, na página 115. Poliedro. Olha só, nós temos lá prisma de base hexagonal. Ele está falando que tem 12 vértices e 18 arestas. Pessoal, o que você pode fazer aqui? Você pode utilizar a relação de Euler. Você vai olhar ali para a situação e vai ver qual ingrediente ele está te dando. Qual ingrediente ele te dá ali? Na primeira situação para completar aquela tabela. Ele dá o V, o F, o A, qual que ele dá? Ele dá a quantidade... Não, ele não dá a quantidade de faces. Ele quer a quantidade de faces, né, Gabi? Então, no caso, ele está dando vértice e aresta. Beleza. Quantos vértices ele está nos dando? Ele fala que é 12 vértices. Então, você vem na receitinha aqui, ó, e coloca o 12. Mas, ele dá a quantidade de faces? Não. Você repete a quantidade de faces. Você precisa descobrir isso. Igual quantidade de arestas. 18. Mais 2. Olhando para isso aqui agora, sem errar, quanto vai ser a quantidade de faces?
Muito bem. Vão ser 8 faces. Por quê? Porque aqui nós temos que 12 mais o F é igual a quem? 18 mais 2, que é 20. Quanto tem que ser o F, então? Para que isso aqui fique 20? Tem que ser 8. Então, ó, 12 mais 8 é igual a 20. 20 é igual a 20. Para dar igualdade, para a balança ficar em equilíbrio, tá? Então, no caso ali, a quantidade de faces você vai completar, que é 8. Agora, imagina, pensa comigo aqui, ó, se nós não tivéssemos essa receita, tá? Se nós não tivéssemos essa relação de Euler, imagina só para nós descobrirmos a quantidade de faces, porque ali não tem o desenho, e aí? Como que você vai? Teria que desenhar, mas e aí? O que é mais difícil? Desenhar ou fazer isso daqui? Desenhar é muito mais difícil, né? Então, no caso, nós não temos o desenho ali, e outras vezes você faz o desenho errado também, você vai fazer o desenho errado, já não vai dar certo. Então, aqui é muito mais simples, tá? Beleza? Então, fica aqui mais um exemplo. Fica aqui mais um exemplo. E aí, lá, vai lá, faz a próxima ali, ó. Depois a gente coloca o nome do poliedro. Eu quero que primeiro vocês apliquem essa formulinha nas outras ali. Vai lá. Não fala a resposta agora não, então. Aguenta aí. João Pedro, tá por aí? Tá fazendo? João Pedro. Não, não responde ainda não, João. Aguenta aí. Agora pensa os nomes aí. Você analisando, agora você tem que pensar mesmo. Analisando pela quantidade de cada um deles, de vértice, aresta e face, se ele é prisma, pirâmide ou... se ele é prisma ou pirâmide. Ó, tentem responder aí a 2 e a 3 aí, tá? Beleza? Ah, só a curiosidade ali para vocês saberem, ó. Relação de Euler. A relação V mais F igual a mais 2 também é conhecida como a relação de Euler, pois foi o matemático suíço Leonhard Euler, de 1707 a 1783, quem a divulgou em 1752. Antes disso, porém, outros matemáticos como Arquimedes e Descartes teriam conhecido essa relação, mas foi publicada por Leonhard Euler, então ficou com o nome dele. Beleza, pessoal? Hoje à tarde eu publico o vídeo, então, no Facebook, tá?
Eu publico, então, no YouTube. E aí, para a listinha que eu vou mandar amanhã, qualquer dúvida vocês assistem, beleza? Valeu, pessoal. Beleza. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abração. Falou. Falou. Valeu. Tchau, Eu falo tchau. a Valeu. charada.